Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão, cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Para coordenar as atividades da mesa de trabalhos e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos a doutora Karine Eslar, parceira do escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento pela Integridade em Latinoamérica, estratégia do CWC, Compliance Women Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradios, certificado em Ética e Compliance pelo SEMA, Universidade del SEMA, Buenos Aires. Possui curso de interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bure Veritas em curso em Ética e Compliance pelo INSPER. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, escritora, professora e palestrante. Bom dia novamente a todas e todos presentes. Nós vamos falar agora sobre algo muito interessante, que traz assim uma certa novidade para nós, atuantes, né, na área do compliance há menos tempo, né? Eu já estou aí há 6 anos, mas temos colegas aqui que eu sei que estão há menos tempo trabalhando, ouvintes, né, do nosso evento. Nós vamos falar sobre gamificação, treinamentos e compliance. O que representa para nós, né? A gamificação, o que representam os treinamentos dentro de um programa de compliance, dentro da implantação de um programa de compliance. E para falar sobre esses assuntos, eu convido para compor a mesa a ilustre doutora Jane Brito, advogada, pesquisadora, consultora, possui doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estágio internacional em Droit Science e Management na Universidade de La Rochelle, tendo sido bolsista CAPES e European Union Horizon em 2020, Research and Innovation Program. Ela possui mestrado em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas, formação em Resolução de Litígios Comerciais pela WTO Share e Center on Global Trade and Investment, pela FGV. Consultora ad hoc do CNPq, atua em várias áreas de compliance empresarial e sustentabilidade. Também para compor a nossa mesa virtual, eu convido a senhora Gladys Chueri, administradora, contadora, teóloga e aluna especial do mestrado de Economia da Unifesp. É especialista em gamificação pela FMU São Paulo. Com 12 anos de experiência na área de administração, contabilidade, compliance e investigação de fraudes corporativas, construiu sólidos conhecimentos em normas brasileiras de contabilidade, normas nacionais e internacionais de trabalhos de asseguração, incluindo auditoria independente. Também convido a doutora Anne Prudêncio, cofundadora do CWC, Compliance Women Committee, advogada com formação profissional na Fordham University School of Law, LLM Double Degree in the International Trade pela Universidade de Heidelberg, LLM Double Degree in International Trade pela Universidade del Chile, pós-graduada em Relações Internacionais
pela Universidade de Brasília, diplomada pela Universidade do Vale do Itajaí em Jurisprudência Internacional e Direito e com formação em Lei e Ciências Políticas pela Universitat Innsbruck. Para começar, então, o nosso painel, eu gostaria de fazer uma provocação para as nossas painelistas, e aí eu convido a falar primeiramente conosco a querida Gladys Chueri, que é a única que não é advogada aqui, né, no momento, para falar um pouquinho sobre gamificação para nós. Na sequência, eu já quero convidar a doutora Anne Prudêncio para falar para nós sobre treinamentos, e a doutora Jana vai fechar com chave de ouro esse painel, eu tenho absoluta certeza. Gladys, é com você. Obrigada, espero que todos estejam bem. Obrigada mais uma vez pelo convite em poder compartilhar conhecimento com vocês. Bom, a gamificação ela tem sido muito utilizada, né, agora no âmbito do compliance, né, e outros elementos de vendas e tudo mais. Mas a gente traz aí esse aspecto de inovação para dentro do compliance. A gamificação em si, ela não é nova, tá? O processo de gamificação, ele já acontece muitas vezes e as pessoas nem se dão conta que efetivamente elas estão utilizando esse processo de gamificação, né? E basicamente a gamificação ela tem alguns pilares, né? E quando a gente fala de gamificação, a gente tem que lembrar que nesses pilares faz todo sentido a gente compartilhar e desenvolver isso internamente também para compliance, mas para outras áreas do conhecimento também. Só que eu tenho que destacar o seguinte, gamificação não tem nada a ver com jogo, né? As pessoas têm um certo entendimento de que gamificação ela está ligada a jogos, a questões mais específicas, aqui jogos tangíveis mesmo, né? Tanto jogos eletrônicos como de tabuleiro. Na verdade, a gamificação são princípios, né? Elas trazem esses elementos que eu vou citar para vocês rapidamente e que potencializam, na verdade, alguma área do conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente está falando de compliance, né, dos elementos do programa é exatamente você disseminar a cultura e disseminar todo esse processo de compliance dentro das organizações. E como é que vocês faziam isso, né? Logo no início do programa de compliance, as pessoas sentavam em mesas, ou sentavam em auditórios e faziam os treinamentos baseados em PowerPoints, em documentos e tudo mais. E isso acabou sendo ficou um pouco para o passado, né? E aí a gente trouxe exatamente essa questão da inovação, né? E a gamificação traz isso, né? Justamente para melhorar não só o entendimento, mas também a comunicação sobre compliance, né? Hoje, por exemplo, se você senta numa sala obviamente por conta da pandemia não mais, mas numa sala virtual, por exemplo, começa a passar um monte de PPT com relação à Lei 12.846, o Decreto 8420, as pessoas não se comunicam com isso mais. As pessoas elas querem ser, de fato, engajadas e a gamificação traz isso. Então, basicamente, quais são os pilares da gamificação, né? E como é que a gente aplica isso dentro dos programas de compliance? Os primeiros pilares do programa é a participação voluntária, ou seja, a gamificação ela não é algo imposto, é algo que é participativo, né, e é comunitário, mas a pessoa que recebe essa informação, nós vamos fazer um processo gamificado do compliance ou de qualquer outra área do conhecimento, ela tem que participar de forma voluntária, ela tem que querer participar. Por isso que há um trabalho muito intenso da área de compliance, com a área de marketing e comunicação, de realmente desenvolver um trabalho que chame a atenção. Então, o primeiro pilar é esse, participação voluntária. O segundo elemento, ou o segundo pilar, é o feedback constante, ou seja, quando nós fazemos um processo gamificado, a comunicação, a retroalimentação do processo, ela é extremamente relevante também. Eu brinco que essa parte do feedback, da retroalimentação, você tem que fazer, ou as pessoas devem fazer, né, o compliance officer, ou quem for que está aplicando esse processo gamificado, ele deve fazer
de forma talvez até diária, porque as pessoas precisam se engajar. Para quem está nos ouvindo aqui, sabe que, por exemplo, tem vários aplicativos, né, vários apps hoje, que tem um processo gamificado que te mostra a sua evolução, que mostra a sua pontuação. Quem gosta de futebol, aí tem o Cartola, né? Então, o Cartola mostra lá quanto você está na pontuação, se você acertou, se você errou e assim por diante. Então, o processo de gamificação também é isso, trabalha com esses pilares de feedback constante, de retroalimentação. Você tem que alimentar o usuário, aquele participante, de como ele está no status do processo de gamificação. O outro pilar é metas e objetivos. Se o seu processo de gamificação não tiver metas ou objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, né? E eu gosto muito de uma questão de trazer aqui à luz, quem usa a gamificação não quer o processo de gamificação, ela quer o resultado em si. Por que ela quer o resultado? Quando um compliance officer resolve, por exemplo, aplicar um processo de gamificação para compliance, para que as pessoas possam entender um pouco melhor, possam ter um engajamento melhor com o programa, ele não quer efetivamente o processo em si, né? Óbvio, né? Ele contrata, ele compra, ele faz todo esse processo, mas ele quer o resultado. E o resultado é que as pessoas compreendam os pilares do programa de compliance, que as pessoas compreendam o conceito de ética e assim por diante, tá? Então, o primeiro pilar é a parte da participação voluntária, o segundo é a questão do feedback constante, então, estruturou o programa de gamificação para qualquer área do conhecimento, nesse caso, para compliance, feedback constante, você pode montar, de repente, um painel, pode montar uma newsletter que trata aí os aspectos dos rankings e tudo mais, isso é muito interessante e legal, porque as pessoas começam a se engajar, né? Você ouve nos corredores, no cafezinho, você está em que ranking você está e tudo mais. O outro elemento da gamificação é também, como eu falei, as metas e objetivos. Ou seja, se você não trabalhar o que você quer efetivamente dentro da gamificação, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é clarificar, é trazer mais engajamento com relação ao programa de compliance, ou uma questão específica para uma área específica, você pode trabalhar também esses aspectos, é muito interessante, né? E claro, só fazendo um parênteses aqui, a gamificação não é jogo, mas você pode usar ferramentas, que aí sim são as ferramentas que potencializam essa questão da gamificação para ajudar na distribuição, na comunicação, no engajamento do processo de gamificação. Outra coisa importante, e por último, no pilar, né, de gamificação, não vou chamar de remuneração, mas é a recompensa. O que, de fato, o colaborador vai ganhar com isso no processo de gamificação, né? Se ele participar de forma voluntária. E aí a gente pode fazer e trazer à luz aqui uma questão muito importante. Puxa, mas não é obrigação do colaborador seguir as regras, né? Seguir os processos e tudo mais, até porque ele está na empresa, ele tem que seguir corretamente as regras da empresa. Sim, é verdade. Mas hoje a gente tem que trabalhar algo que é mais, vou chamar de mais lúdico, né? Então, quando você trata as questões de forma mais lúdica, as atividades, os processos, tudo aquilo que o colaborador, de fato, tem que cumprir, ele se torna mais leve. E a gamificação, ela tem pesquisas que mostram que quando você gamifica um determinado processo, você traz para a sua empresa até mais recursos, né? Lucratividade, de fato. Tanto é que a gamificação é muito utilizada em equipes de vendas, equipes de business development, por exemplo, que vão atrás de clientes, etc. e tal. Então, trazendo à luz essa inovação da parte de gamificação para o compliance, isso também pode ser algo muito interessante para a companhia, né? Então, finalmente, com relação à parte de recompensa, o que o colaborador vai ganhar com isso? Puxa, às vezes ele ganha um reconhecimento por ter sido o melhor naquele processo de gamificação. E isso alavanca e melhora, inclusive, o relacionamento da empresa com os colaboradores. Às vezes ele ganha uma viagem, às vezes ele ganha um prêmio, às vezes é só um brinde simples, mas que vai fazê-lo lembrar de que ele participou de um programa inovador, lúdico, interessante, divertido,
né? E mais do que nunca, ele vai sempre se recordar se ele foi, de fato, talvez reconhecido porque ele tem uma pontuação melhor, ele vai lembrar daquele momento, né? Então, esses são os pilares da gamificação que norteiam a gamificação e vale destacar, só para fazer um parênteses, todo o processo de gamificação, e aí se vocês tiverem curiosidade de ver, de ler também, ele está atrelado à jornada do herói, que é um livro de Joseph Campbell muito legal, muito interessante de ler, que trata e faz toda aquela jornada de conhecimento, né? E a maioria dos jogos, por exemplo, ela também trata sobre essas questões da jornada do herói. Então fica aí uma dica também de leitura muito interessante, e, obviamente, usando esses pilares do programa para a gamificação, seja qual área do conhecimento você vai aplicar, e aqui nós estamos falando de um programa de um evento de compliance, mas é muito legal que vocês se apliquem. E, claro, vocês podem usar ferramentas como os jogos, né, desde que estejam fundamentadas, fundamentadas nos pilares da gamificação. Senão, o seu processo em si, somente para o jogo em si, ele não vai ter efeito para a sua companhia ou para o objetivo que você quer chegar. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês sobre o processo de gamificação. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar conhecimento com vocês. Prazer é nosso, Gladys, muito obrigada. Doutora Anne Caroline, por favor, nos brinde com seus conhecimentos sobre treinamentos. E aí, claro, também, né, entra aí a estratégia da gamificação também para ajudar nesse aspecto. E certamente a doutora tem muita experiência na área, pode nos brindar aí com bastante informação. Bom dia a todos. Karine, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, né, falar no Compliance Across Americas. Para mim é uma satisfação enorme, e uma satisfação enorme também poder dividir esse painel maravilhoso com minhas colegas e amigas também, né, a Karine, a Gladys, e agora também conhecendo, ainda que virtualmente, né, a doutora Jane. Tivemos aí agora a fala espetacular, até fiz umas anotações aqui, Gladys. A Gladys é especialista aqui em gamificação, né, principalmente na área do compliance, e até fiz algumas anotações para fazer alguns comentários, alguns paralelos aqui com os treinamentos, com que nós estamos utilizando também atualmente, né? Quando a gente fala em treinamento, né, em capacitação de compliance, eu gosto muito de falar também em capacitação, qual é o foco, né? O foco principal, e aqui a gente pode falar em capacitação em qualquer área, mas vamos focar no compliance. O foco é a assimilação final do conteúdo, né? Então, eu preciso assimilar esse conteúdo. O foco do treinamento não é eu fazer o treinamento, mas sim se a minha audiência ela vai assimilar esse conteúdo que eu estou passando. Como a Gladys falou, muito bem falado, eu tinha, né, até pouco tempo, normalmente era apresentar um PowerPoint ou ir lá e fazer uma palestra, e sem muitas ferramentas, né? Então, assim, o que... Estão me escutando, Karine? Acho que eu caí aqui. Sim, não, perfeitamente. Não, então tá, aqui deu uma pausa que eu achei que tivesse caído. E até então, a gente vinha né, sempre fazendo os treinamentos em PowerPoint, fazendo palestras, falando, e como a Gladys muito bem falou, isso já se tornou um pouco assim, um pouco ultrapassado, e as pessoas já não assimilam mais tanto eu realmente colocar, às vezes, só uma lei e tentar explicar sobre aquela lei, o porquê daquela lei, né? Eu sempre falo que treinamento de compliance, ou quando eu vou fazer um curso, né, em que eu pago para fazer aquele curso, eu tenho interesse naquele curso, né? Então, eu quero fazer um curso de compliance, eu vou lá, me inscrevo, pago, porque eu tenho interesse em fazer esse curso, eu quero me capacitar. Quando eu estou falando de uma empresa em que todos os colaboradores, né, a empresa tem um programa de compliance e tem que fazer o treinamento, ela é obrigada a fazer aquele treinamento.
ela não está fazendo de forma voluntária, ela não está lá, eu quero fazer um curso, uma capacitação de compliance, um treinamento de compliance. Ela é obrigada a fazer aquele treinamento de compliance. Então, qual é daí a minha responsabilidade como compliance officer, né, ou quem está na área de treinamentos dentro de uma organização, é fazer com que essa obrigação, então, ela se torne mais leve, que ela se torne mais fácil de assimilar, com que eu consiga passar esse conteúdo de uma forma que a minha audiência consiga, de fato, aprender, porque senão não vai adiantar de nada. E eu sempre digo que, claro, todos os pilares do compliance são importantíssimos, mas de nada adianta eu ter diversas políticas ou, enfim, ter diversos procedimentos dentro de uma empresa se os meus colaboradores eles não conseguirem entender nada do que está escrito, se eles na prática não fazem nada daquilo, se eu não consigo fazer um treinamento e não me fizerem entender aquele resultado, eu não vou ter aquele resultado, né? Então, hoje, cada vez mais nos treinamentos, é um desafio, eu tenho chamado os compliance officers de equilibristas até, porque o que eu faço para poder chamar a atenção, né, da minha audiência e fazer que eu garanta, né, a aprendizagem lá na ponta, né, a aprendizagem lá no final, né? Então, a gente até então também tinha um pouco de preconceito, talvez seja essa palavra, com relação a, por exemplo, capacitações digitais. Sempre tinha aquela coisa, tem que estar pessoalmente cara a cara, daí a pessoa assimila melhor e tudo mais. De repente veio a pandemia e isso fez com que as pessoas e as empresas tivessem que rapidamente se reinventarem. E, a minha especialidade, né, a minha área aqui, eu desenvolvi juntamente com uma empresa de tecnologia, uma plataforma de capacitação em compliance. E já bem antes da pandemia, a gente já vinha desenvolvendo essa solução, justamente para tentar trazer às empresas, aos compliance officers, aos colaboradores, novas ferramentas, né? Não exatamente para substituir aos treinamentos presenciais, mas para ser mais uma ferramenta a ser utilizada. E aí, de repente, veio a pandemia, a gente vai conversando, então, com o público, né? Vai conversando com as empresas, vai conversando com os clientes, e a gente vai vendo, então, como tiveram que se adaptar de uma hora para outra, né? Com relação aos treinamentos online, né? A maioria não tinha nenhuma ferramenta, né, de poder capacitar à distância, e ao mesmo tempo não dava para deixar de capacitar as pessoas, né? E por mais que nós estejamos agora já melhorando esse passo, a gente tem notado que é um caminho que veio para ficar também essa parte de capacitação digital. Então, já é algo muito utilizado lá fora, não é novo aqui, né? Grandes bancos multinacionais já tinham esses treinamentos digitais por meio de plataformas, e o que traz algumas vantagens também, como eu disse, não substitui, né, tudo, porque pode continuar tendo os treinamentos presenciais, as conversas, pode ter outros tipos também de treinamento, porque treinamento não precisa ser utilizado somente de uma forma, né? Pode ter vários mecanismos para isso, mas a ferramenta digital, hoje em dia, ela tem se utilizar, a gente tem que utilizar as tecnologias para a nosso favor, né? A favor da empresa, o compliance officer. Então, o que eu trago aqui de vantagens, né, que a gente tem frisado bastante, é a questão de, primeiro, trazer ferramentas diferentes, por meio de, como a Gladys falou antes, né? Às vezes as pessoas têm a compreensão de que a gamificação é só game, mas a gente utiliza também, dentro de uma capacitação digital, mecanismos de gamificação, né? A gente traz ali, uma parte do treinamento, em que pode ser um quiz, pode ser um caça-palavras, pode ser realmente um videogame, a gente tem um ali que também é um escape room, né, em que ele tem que abrir códigos, pode ser também isso, mas é exatamente como a Gladys falou, né, ele não é exatamente só um videogame, mas sim algumas particularidades. E o que a gente traz, assim, é que quando a gente traz ferramentas diferentes, a gente chama a atenção da audiência, a gente chama a atenção para um conteúdo que muitas vezes pode ser maçante se trazer de outra forma. Eu falar, às vezes, de lei, de compliance, às vezes pode ser um pouco chato, e aí eu
trago, então, de uma forma lúdica, né, como a Gladys também comentou, eu trago algumas ferramentas, vídeos, uma animação, um game ali dentro, um card em que ele tem que clicar. E aí o importante disso é que cada vez que o colaborador ele tem que clicar, né, num card, ou que ele tem que fazer um caça-palavras, ou que ele tem que fazer um quiz ali dentro, por exemplo, ou só o fato de ele passar, né, de página, de ele clicando nas ferramentas multimídias dentro de uma plataforma, ele já traz dados, né? E cada dado desse faz com que o compliance officer consiga coletar esses dados, né? São os analytics. E com esses dados, eles conseguem, né? A gente consegue medir o comportamento, né, do usuário, né? O behavior targeting. Então, eu trago e consigo fazer um mapeamento do comportamento do usuário, né? Então, eu, às vezes, posso colocar dentro de uma estratégia, né, de gamificação e dentro do treinamento da plataforma, por exemplo, alguns cards em que eu coloco assim, ó, um comportamento autoritário dentro da equipe, né, de um gestor, ele é uma coisa positiva ou negativa? Então, eu consigo ver se a maioria, né, vai clicar em negativa ou positiva. Ele não vai trazer nenhum ranking, ele não vai trazer nenhuma nota, mas eu consigo verificar o comportamento dos meus usuários, e depois eu consigo verificar, nossa, a maioria está achando isso positivo, né? Qual é o problema aqui? Ou então eu coloco uma piada, né? Uma piada que tem um cunho ali de preconceito, e vejo quem acha que aquela piada é preconceituosa e quem não acha. Se eu começo a verificar que a maioria está achando que não é, eu começo a ver, nossa, tem alguma coisa errada. Eu preciso, então, passar melhor quais são os princípios, né, da minha empresa, os valores que a minha empresa quer passar ali dentro. Então, o fato de eu ter como mensurar o comportamento do usuário, né, no treinamento, é uma ferramenta excelente, que os compliance officers podem se beneficiar muitíssimo para os próprios controles internos, né? Além disso, o fato de ele poder fazer uma provinha ao final, e essa prova, ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser tanto de um quiz, perguntas e respostas, quanto até mesmo um videogame mesmo, um jogo, né? Da forma mais que a gente conhece mesmo, né? Um jogo ali dentro. E depois eu consigo, então, verificar, né, se ele realmente acertou, se ele não acertou, como que ele foi a jornada dele. E eu não vou mensurar só pelaquela prova, eu consigo mensurar toda a trilha que ele fez antes, né? Eu consigo mensurar se naqueles cliques antes que eu fiz será que essa piada ela é preconceituosa ou ela não é? Por mais que ele não tenha uma nota, eu consigo verificar, né? E também com a questão de digital que a gente traz, são outros analíticos, eu consigo ver de onde ele está acessando, né? De onde está o IP, se ele está acessando daqui de São Paulo, se ele está acessando lá do Amazonas, de onde ele está acessando esse treinamento, em quanto tempo ele fez esse treinamento, se ele teve que repetir esse treinamento, se ele teve dificuldade em algum módulo, ele teve que voltar 1 ou 2 ou 3 vezes. Então, eu consigo também colocar algumas métricas, né? Eu posso estipular as métricas que eu quero na empresa, eu posso estipular que eu quero determinadas métricas, e se ele fizer determinados comportamentos, eu vou analisar ele conforme esse comportamento. O fato de eu poder extrair essas informações, né, no mundo digital, ou utilizar a tecnologia para isso, é de uma vantagem incrível dentro da empresa. Então, eu posso fazer um blend de mesclar treinamentos presenciais com treinamentos digitais de uma forma fantástica e extrair aí resultados incríveis, né? Então, eu sempre falo assim que eu poder utilizar a tecnologia a nosso favor, né, a favor da empresa, ela é incrível, né? Eu poder utilizar dados e até mesmo eu sempre falo assim, olha, a gente pode também montar o treinamento de acordo, por exemplo, com os resultados da análise de riscos, montar o treinamento de acordo com os resultados do canal de denúncia, né? Se o meu canal de denúncia está vendo muitas
questões de assédio, por exemplo, eu já monto meu treinamento, ele já direcionado para isso, e eu consigo medir isso. Na parte de tecnologia, eu já consigo fazer essa medição, né? O que é realmente incrível. E o que, por último aqui, para fechar, sei que são, acho que 15 minutos, né? O fato de eu ter diversas audiências, eu também consigo, né? Mesmo no mundo digital, transformar esse treinamento para diversas audiências. Vou dar um exemplo, né? Temos clientes que falam assim, olha, eu quero esse mesmo treinamento para colaboradores de base, né? Muitas vezes eles não são nem alfabetizados. Então, a gente fala, não tem problema, a gente transforma em um vídeo, né? Um vídeo lúdico, em que ele simplesmente assiste o vídeo é narrado. Então, vai ser um vídeo animação. Ali ele consegue ver. Eu quero para outra audiência, né? Então esse aí pode, assim, por exemplo, terceirizados, externos, corretores, representantes comerciais que estão sempre na rua, eles querem, quero que eles acessem pelo celular. Não tem problema, então eles podem fazer pelo celular, inclusive offline, ele baixa, né, no Wi-Fi, depois ele pode acessar de qualquer lugar mesmo offline. Então eu não vou ter problema em saber se ele está fazendo ou não está fazendo, porque ele vai ter acesso. Eu quero para alta direção ou para uma alta direção mais jovem, né? Hoje em dia a gente tem até óculos, né? A gente está aí já desenvolvendo, já partindo aí para óculos de realidade virtual. Então, assim, a gente tem diversas maneiras, né, de acessar, né, o público. A minha diretoria ela é super conservadora, né? Não tem problema, então mescla, né? Uma palestra, mas atrás, ao invés de eu colocar um PowerPoint, eu coloco um mapping que ele fica digital, em que ele fica trazendo somente alguns dados, né? Então, dados digitais, fica popando ali atrás de forma digital, né? Então, assim, fica lúdico, fica interativo, e não fica maçante, e também não fica tão, talvez, jovial para uma audiência mais conservadora, digamos, né? Então, assim, eu, né, trago aqui uma outra visão também de treinamentos, que é na base do treinamento digital, em que a gente consegue mesclar aí diversas técnicas, né, multimídias, para poder chamar a atenção da audiência, garantir, né, a aprendizagem final e também extrair resultados, dados e poder medir a performance dos colaboradores, auxiliando, então, as empresas, o compliance officer, na melhoria do seu próprio programa de compliance. Seria isso. Muito obrigada. Perfeito, doutora Anne, minha querida amiga, como sempre, elucidando para nós, né, várias possibilidades, várias formas de treinamentos. Tenho certeza que a nossa audiência apreciou e eu fiz muitas anotações aqui também. E agora eu vou chamar a doutora Jana Brito, que é uma pessoa também que tem muito conhecimento, muita experiência na área, vai nos brindar e nos trazer mais informações. Muito obrigada pela presença, Anne. Doutora Jana, com você agora. Bom, obrigada, gente. Olha, é até assim, uma covardia falar depois de duas grandes profissionais, como é a Gladys, como é a Anne. Que prazer te conhecer mesmo que virtualmente. Falar sobre um tema que eu gosto também. Karine, mais uma vez, muito obrigada à organização pelo convite. Vamos lá, eu brinco que eu misturo um pouco dos conhecimentos que eu tenho em cada área da minha vida. Eu tenho um pouquinho da minha experiência de professora, hoje dou aula no mestrado de DP, tenho um pouquinho da minha vida de esportista, e eu acho que quando a gente trabalha um pouco com esse tema, tem um pouco a ver, sim. Quando a gente começa a dar aula, a gente percebe o que é que o aluno entende e o que é que ele não entende. E aí você começa a treinar o seu feeling para tentar ser um pouco mais claro. Eu lembro que a primeira aula que eu dei, preparei todo o meu conhecimento do mestrado que eu tinha feito em hermenêutica, falando sobre interpretação de julgado. Eu acho que depois de 45 minutos de aula, uma aluna levantou a mão e disse assim, mas professora, o que é jurisprudência? E daí eu percebi que ela não tinha entendido nada do que eu tinha falado. Eu tinha passado 40 minutos falando de mim para mim mesma.
E daí, quando eu comecei a lidar muito com essa parte de treinamento de compliance e tal, eu comecei a perceber que tinha meio que isso também. Que às vezes a gente entrava numa empresa, assim, e a minha primeira experiência, assim, com compliance foi na due diligence das arenas da Copa do Mundo, que era um projeto que a FGV estava inserida. Então, você tá ali desde o diálogo com a própria comunidade ao diálogo de quem está no finance, né? Então, são mundos bastante diversos. E se você não começar a dialogar com essas pessoas a partir de um padrão que seja compreensível e que seja interessante, que faça sentido e que aquele momento faça sentido, rapidamente ela vai se dispersar, porque o celular está sempre ali do lado, ela não vai ouvir absolutamente nada do que você está falando, e vai ficar aquela coisa, né? Você fingiu que passou a instrução, ela fingiu que entendeu, e na hora de aplicar a gente tem aí um gap entre o que é a teoria e a prática. Então, quando você junta todas essas experiências, e aí foi quando eu comecei a conhecer esse processo de gamificação, que a primeira vez que eu ouvi falar, nem ouvi com esse nome, hein? Ouvi ludificação, que era exatamente trabalhar essa questão do lúdico e tal, não só da ferramenta virtual, não só do jogo pelo jogo, né, que a gente tá, aquele joguinho virtual que a gente tem isso na mente, ou de tabuleiro, como ressaltou a Gladys, mas também outras ferramentas, né, de pontuações, de estímulos, de emblemas de conquista, níveis de conquista. Existem vários estudos que mostram que existe uma tendência humana a entrar nesse comportamento dos jogos, né? E, na verdade, também quando a gente passa a estudar um pouco a questão do aprendizado, a gente começa a compreender que o aprendizado pela informação, a primeira vez que você emite uma informação, que o seu receptor entende a informação, isso é o nível 1 de um processo de conhecimento. Então, eu entender aquela determinada normativa, eu entender aquele padrão, é como se fosse o nível 1. Eu dei uma informação para aquela determinada pessoa. Ela precisa conseguir interpretar, ela precisa conseguir reexplicar, né? Ou seja, expressar a partir da sua própria compreensão. E aí, só depois disso, ela vai passar para o nível de fazer algo com aquilo, criar algo, seja uma conduta, seja um trabalho, seja, enfim, algo depois daquilo. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um treinamento, que a gente dá aquela palestra, né, tradicional e coloca aquilo para aquele determinado colaborador, ou mesmo para o C-Level, o que a gente fez naquele momento foi dar a etapa 1, que é a informação. Né? Eu cheguei lá e disse, olha, eu preciso que vocês conheçam aqui o universo. Eu preciso que isso faça sentido para vocês e tal, vamos trabalhar a cultura empresarial. Entretanto, eu acho que a própria evolução dos programas de compliance fez a gente compreender que a cultura empresarial, ela é muito moldada pelo conjunto de atitudes que aquela empresa tolera dentro daquele ambiente corporativo. Então, por mais que eu diga que a minha cultura empresarial é XYZ, vamos ver lá, como a doutora Anne falou, que tipo de piada que está sendo tolerada nesse ambiente. Que tipo de atitude está sendo tolerada? É o conjunto de tolerâncias no ambiente que vai formar, né, na prática, aquela cultura corporativa. O que faz com que a mudança dela não só seja um pouquinho mais lenta, como difícil. Às vezes, quando o meu cliente me diz, não, mas aqui vai ser muito fácil, eu digo, olha, quando a gente começa a fazer dieta para treinar, não é fácil nem a gente trocar o pão pela tapioca. Então, mudar a cultura de uma empresa, ela acaba sendo muito difícil, gente. Mudança de hábito é difícil. E a gente precisa lidar com essa natureza humana, de que mudança de hábito é difícil. Então, quanto mais ferramentas você tiver para engajar, quanto mais ferramentas você tiver para realmente causar uma mudança comportamental, melhor, mais fácil aquele processo, mais consolidado aquele processo vai se tornar. Então, quando você insere esse processo de gamificação, seja a partir de um joguinho, seja a partir de uma premiação, seja a partir de sistemas de pontuação, de desafios individuais e tudo, você estimula com que aquelas práticas sejam reiteradas. E aí, no momento que eu estou fazendo isso, eu não tenho mais só a informação, eu estou trabalhando a habilidade, que é uma outra dimensão do processo de conhecimento e aprendizado. Então, quando eu começo a trabalhar o desenvolvimento da habilidade crítica em relação ao que eu falo, em relação ao meu relacionamento com aquele determinado colega, em relação ao meu posicionamento com a empresa, aí sim eu começo a consolidar. É quando quando aquele conjunto de hábitos passa a fazer parte da sua rotina. Então, o game, ele vem muito nesse processo de te ajudar a inserir nessa rotina.
Não à toa, gente, a gente tem que olhar para todos os campos do mercado, né? A Karine começou falando isso, e a palestra anterior eles estavam falando até da questão dos dados, né? Mas ó, vamos lá, vamos olhar o comportamento do mercado hoje. Quando você olha, gente, todo mundo trabalha com desafios, com metas. Isso é uma forma de você engajar. Isso é uma forma de você criar um clube, isso é uma forma de você criar algo que eu quero participar. Né? Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte desse clube, eu quero fazer parte dessa conduta. Quando você torna isso algo atrativo, passa a fazer sentido. Então, eu quero saber o que são esses processos, eu quero saber como funciona essa normativa, porque eu quero atingir as minhas metas pessoais, porque faz sentido para mim agora nesse contexto. Então, é como se você trouxesse para essa parte da habilidade. E aí, tira um pouco do peso, não só de você ter que ter vários treinamentos informativos, de você estar o tempo inteiro reiterando aquela informação da forma mais clássica, né? Palestrinha e tal, não sei o quê. Como te tira muito peso também de você estar monitorando o tempo inteiro. Então, aquele monitoramento que no primeiro momento é ostensivo, até tem empresa que não, vamos fiscalizar e tal, isso às vezes é cansativo. O risco disso se tornar no futuro, por exemplo, quando ele é muito massivo, de se tornar um ambiente de assédio moral de trabalho, é muito grande. Eu não preciso trazer um risco, uma preocupação, algo que vai massacrar o meu trabalhador em vez de melhorar o processo dele dentro daquele ambiente. Então, quando eu trago isso para a rotina do trabalho, eu deixo, como a doutora Anne bem falou, aquilo mais leve. Eu deixo aquilo ali, ele fazer por ele. A gente desenvolve outras habilidades como autonomia, a gente desenvolve habilidades como tomada de decisão, a gente desenvolve uma série de outras habilidades que no contexto no qual eu não estou monitorando, eu não estou naquele ambiente, aquele trabalhador vai ter autonomia, né? aquele colaborador, para tomar uma decisão independentemente da presença de qualquer outra pessoa, de qualquer monitoramento, porque ele está capacitado, aquilo está na rotina dele, aquilo é o hábito. Aquilo é o que a gente faz em casa, né? É o que a avó da gente ensina, assim, costume de casa vai à praça. Então, se eu faço aquilo todo dia, a tendência é que quando eu me coloco numa situação, eu tendo a replicar o que eu já estou fazendo, né? O que é a minha prática. Inclusive, eu me lembro de já ter visto uma vez na internet, um amigo meu me mandou um meme que era assim, como é o treinamento de compliance. Aí era um episódio do The Big Bang Theory que eles colocavam todas as pessoas dentro da sala e pior que era mesmo, gente, um treinamento. Aí ele ficava tentando obrigar a pessoa a comer um brócolis. Como esse brócolis, como esse brócolis. E às vezes existe assim uma falácia de que compliance é burocracia, chatice, não sei o quê. E as pessoas que criaram essa falácia prestaram um imenso desfavor para os profissionais e para as empresas, né? Porque, na verdade, hoje em dia existem inúmeras formas de você implementar o compliance que não vai tornar a sua empresa tão burocrática, tão amarrada. Mas existe essa falácia. Então, muitas vezes, para você desmistificar isso, assim, não, pera. Né? Até quando você está, por exemplo, implementando um programa de compliance, utilizando design thinking, que você precisa efetivamente da participação dos colaboradores, que você quer ouvi-los, exatamente para entender como que funciona essa cultura, qual é o nível de tolerância. Uma das coisas que eu já fiz e deu muito certo foi exatamente fazer um survey. Eu vou fazer um survey aqui para que todo mundo responda de que forma esses colaboradores acham que o compliance pode contribuir na função dele. Ele vai te dar mais espaço, ele vai te tornar mais capaz, ele vai te dar mais segurança em relação a alguma coisa. E daí a gente entendia muito da cultura a partir disso. Quando a gente pega esses relatórios de resposta, a gente entende muito sobre o que é realmente a cultura daquela empresa. E aí é meio que isso, uma vez que você conseguiu, né, estabelecer esse diálogo, ver que tipo de estímulo funciona mais para aquele ambiente, porque é aquela coisa. Quando você é um líder, você tem que saber enviar um comunicado para cada tipo de perfil de pessoa. Então, existem várias pessoas que vão ser mais visuais, tem outras que são mais auditivas, tem outras que são mais kinestésicas. Então, como que eu posso, de que forma eu posso engajar todas essas pessoas? Muitas vezes a partir de um sistema como esse, um sistema utilizando gamificação, um sistema que vai utilizar esse tipo de pontuação, e aí você vai trabalhar múltiplos estímulos. Eu até gosto muito dos ambientes virtuais, até, inclusive, acho muito legal, por exemplo, a própria Justiça Federal já tem alguns laboratórios de inovação trabalhando com esses ambientes virtuais e tal. Achei incrível a iniciativa. Por quê? Porque aí você consegue atingir exatamente o estímulo que cada colaborador necessita. Porque cada pessoa precisa de algo diferente, então eu estou dialogando com a diversidade. A gente fala tanto de diversidade na corporação, né? No meio corporativo.
E aí, às vezes, no programa de compliance, na hora da gente fazer, pensar os nossos treinamentos, a gente também tem que pensar nisso, na diversidade. Como que eu consigo engajar o maior número de pessoas, de linguagens diferentes, de mentalidades diferentes? Quando eu tenho estímulos diferentes. Então, essas ferramentas acabam sendo muito ricas em estímulos para o desenvolvimento de habilidades. E aí eu dou esse passinho 2, que não é mais só informação. Não é só que aquele meu colaborador entendeu que ele não pode fazer isso. É que no momento de simulação ele agiu como? Ele tomou aquela decisão. Ele interagiu com outro colega, eles se conheceram. Ele estava diante de uma situação que intuitivamente ele tomou aquela decisão. Então, quando eu coloco isso, eu desenvolvo exatamente essa questão da habilidade. Até para já finalizar aqui, né? Então, assim, é algo que eu acredito muito. Por quê? Porque dialoga com a diversidade. E dialoga com o que é real. Vamos desenvolver aqui o que é o dia a dia. Vamos ver o que é possível fazer. E daí eu torno aquilo palpável, eu torno aquilo concreto. Até reiterando aqui novamente a fala das palestras anteriores, da Gladys, da doutora Anne, a gente torna aquilo real. A gente precisa conhecer... O programa de compliance, ele é feito por pessoas para pessoas, né? Então, a gente precisa entender da natureza humana, a gente precisa entender o que é possível fazer nesse contexto, lidar com isso da melhor forma e com muita tranquilidade. Olha, todo mundo aqui, vamos tentar. A gente sabe que é difícil trocar o pão pela tapioca, que é difícil para academia, tudo é difícil. Toda mudança de hábito é difícil, mas vamos todo mundo junto que vai dar bom, vai dar certo. E aí, quando as pessoas começam a ver o resultado, e aí elas começam a ficar mais felizes, porque o processo ficou mais redondo, porque tá mais fácil, porque tá mais ágil, porque tá mais claro. Mas eu acho que essa é a melhor parte. Eu digo, gente, é igual o esporte. Quando você começa a ver que aquilo tá dando resultado, você faz a sua primeira meia maratona, isso aí. Aí você começa a treinar com muito mais gosto. Então, eu acho que funciona mais ou menos da mesma forma, por isso que eu sou uma super entusiasta. Então, só mais uma vez agradecer o espaço, eu amei participar, e amei ouvir, fiz várias anotações aqui também. Obrigada, gente, bom dia. Jana, que máximo, que tudo. Eu anotei aqui, trocar o pão pela tapioca, isso é demais. Minha filha, aqui é compliance vida real. Eu me dizia, no meu escritório tem que ser compliance vida real, raiz aqui. Eu gostei muito, gente. Eu falei, meu Deus, eu tenho que anotar isso. Eu anotei. Trocar o pão pela tapioca. Gente, é verdade, tudo é esforço, né? Tudo é esforço, a gente precisa se esforçar, se dedicar em tudo. Eu fiz recentemente um treinamento, na verdade não foi um treinamento, foi um kick-off, né, de implantação de um programa de compliance em uma empresa que eu estou dando consultoria aqui em Goiás, é uma empresa de Trindade, e eles até inclusive estarão conosco no próximo congresso. E quando o diretor me convidou, na verdade, o convite partiu não só do diretor, mas do vice-presidente da empresa. Karine, você tem que participar do nosso congresso de entrega de resultado. Falei, Deus, compliance no congresso de entrega de resultado, né? Falei, uau, esse pessoal tá levando a sério mesmo, né? O compliance. Imagina, gente, a gente começando a implantação do programa, né? Mal tínhamos aprovado o código de conduta, né? Eu falei, não, mas espera aí, é para já falar do código de conduta? Não, a gente quer só dar o start para todo mundo saber que a gente está fazendo compliance, que a gente está isso, que a gente está aquilo. Falei, Deus, e agora? Aquilo que a doutora Anne falou, né? Que a Anne falou, você tem que se virar nos 30, né? O que eu vou falar para um monte de gente da área comercial que está entregando resultados e tal? Aí eu lembrei que eu tenho um vídeo que fala, é um vídeo bem engraçado, de uma situação envolvendo uma suposição de um pedido de propina, né? Por um guarda de trânsito e tal. Mas é um vídeo, ele não é verídico, né? Ele é um vídeo jocoso e tudo mais. E aí eu falei, eu vou colocar esse vídeo. Aí eu comecei falando um pouco sobre compliance, né? O que era e tal, e coloquei o vídeo bem no meio, assim, da apresentação. Eu peguei e botei o vídeo. Falei, vamos ver uma situação aqui. E aí botei o vídeo. E o pessoal tudo riu, achou muita graça, porque realmente é um vídeo jocoso. E aí depois eu falei assim, gente, quem nunca passou por uma situação como essa, né? Ainda brinquei com eles, não precisem falar, não levantem as mãos, não quero saber. Mas quem nunca passou por uma situação assim? E aí a gente foi falando, né, que o compliance é isso, o compliance é você
definir uma forma de atuação correta, não quer dizer que a gente vai deixar de vender, não quer dizer que a gente vai deixar de atingir meta, mas vamos fazer isso da forma adequada, da forma correta, etc, etc. E ao final, então, eu fechei a minha fala mostrando para eles o nosso projeto de compliance, né? O nosso cronograma de tudo que a gente vai fazer, de tudo que a gente se propôs a fazer. Coloquei lá o cronograma, né, que eu fiz por meio do diagrama gigante e o 5W2H. Gente, aquilo no final, assim, foi tão incrível que todo mundo falou assim, nossa, que legal, que não sei o que e tal. E quando que vai ter o próximo? E quando que vai ser? Então, assim, eu falei, gente, realmente a gente tem que inovar, a gente tem que trazer coisa diferente para aprender mesmo a atenção das pessoas, né? E a gamificação, essas técnicas também que a Anne deu aqui para nós várias dicas, o que você disse, né? Que é super importante, a gente tem que falar o idioma das pessoas, né? Que estão participando conosco, que vão interagir, que vão aprender, porque o final de tudo isso é que se resulte um aprendizado, né? Tem que resultar um aprendizado. E foi muito bacana esse treinamento. Eu tenho outros vídeos que eu uso também. Por exemplo, quando a gente vai falar para equipes, né? Equipes específicas, o que a Anne falou também, a gente tem que comunicar de uma forma muito integrada, né? Com as pessoas, com os ouvintes que vão nos ouvir. Nós temos que interagir com eles. Então, quando eu vou falar com equipes especificamente, eu sempre coloco um videozinho lá da troca de pneus da Fórmula 1, né? Como eles trabalham rápido, como eles interagem para atingir o mesmo resultado. Então, eu sempre coloco esse vídeo da Fórmula 1, né? Uma troca de pneus ali, 6 segundos, e eu falo, gente, é isso aqui, né? Nós somos uma equipe. Eu às vezes trago também algumas pontuações de jogos, né? Questão de jogos de futebol, porque eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho que são jogadores de futebol, né? E aí eu falo muito para as equipes, eu falo, gente, a gente tem que ser uma equipe, né? Vocês querem uma equipe, mais equipe do que jogador de futebol, né? Todos eles correm, são 11 pessoas correndo atrás de uma bola para um fim final, um objetivo que é o gol, né? Aí um jogador é contratado por uma outra equipe e ele vai na outra equipe dar o mesmo sangue que ele deu na equipe anterior. Por quê? Porque ele vai vestir a camisa daquela equipe que ele está jogando, que está pagando o salário dele, né? Então, assim, a gente tem realmente que fazer essa comunicação ser mais fluida, ser mais, enfim, ter uma comunicação aberta mesmo e fazer com que as pessoas entendam, o nosso interlocutor entenda, né? Saber dividir. Claro. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Amei o nosso painel e eu estou especialmente orgulhosa, porque é um painel só composto de mulheres. Ei! Viva o CWC! Viva! Um painel só composto de mulheres, atuantes, né, na área de tecnologia, gamificação, que entendem de treinamento, que entendem de compliance, né, que estão aí atingindo postos cada vez maiores e mais empoderados. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada a vocês pela participação. Alguém quer fazer mais algum comentário? Temos aí mais só gostaria de agradecer, Karine, pela oportunidade mais uma vez, né? O professor Giovanni aí sempre foi um grande apoiador aí nosso também, né? Das mulheres, então aí estamos brindando aí também com um painel somente das mulheres. E agradecer muito, né? A minhas colegas de painel, Trajana e a Gladys. Trajana, adorei as suas falas, também fiz algumas anotações, uma delas é que a autonomia, né, no treinamento, concordo plenamente com isso. Eu acho que uma vez que a gente dá as bases, né, como criança, como a gente aprende dentro de uma família mesmo, uma vez que a gente tem as bases em casa, depois a gente consegue, então, por si próprio, né, ter essa autonomia para identificar as situações de risco e trazer essas situações de risco, escalar, né, ou ao superior hierárquico, ou ao compliance officer, escalar dúvidas. Então,
Isso é extremamente importante, né? E essa autonomia, eu até fazendo um gancho ali com a parte digital, né, de capacitação digital, é uma coisa que também a gente prega, é que cada um tem um passo, né? Cada um aprende de um jeito. Tem uns que aprendem mais rápido e tem uns que aprendem mais devagar, tem uns que precisam de mais tempo para aprender, tem uns que aprendem lendo, outros aprendem vendo, outros escutando, outros brincando, né? Assim, na forma lúdica, outros, enfim, a gente precisa trazer realmente várias ferramentas para o público, porque cada um vai assimilar o conhecimento de uma forma, né? E o fato de eu digital, eu poder fazer no meu próprio passo, eu não precisar em meia hora ter que assimilar aquilo tudo, mas sim eu ter um mês para poder fazer aquele treinamento, um pouco eu faço um dia, daí eu retorno, vejo de novo o material, daí eu faço de novo, isso também possibilita com que eu consiga assimilar da minha forma, né? E eu respeito, então, a individualidade de cada um, né? De cada um fazer, de assimilar. Às vezes eu não estou num bom dia naquela hora, naquela palestra, então eu tenho a possibilidade de depois eu fazer isso no meu tempo, né? Basicamente eram essas as considerações. Agradeço mais uma vez aí a todos por estarem aqui até hoje, agora quase 11h30 da manhã assistindo, e um bom dia a todos. Obrigada, Anne. Gladys, você quer fazer mais alguma consideração? Depois a Jana. Temos uns minutinhos ainda. Eu quero sim, vou ser bem rápida. Na verdade, eu queria incentivar os nossos ouvintes aqui, aqueles que estão vendo a nossa programação sobre compliance e gamificação, a testarem gamificação. Uma das coisas que eu não falei, eu queria só ressaltar, é que existem formas de você gamificar, né? Você não precisa usar todas as ferramentas ou todos os pilares. Você pode começar pelo começo. Uma das coisas, por exemplo, você premiar as pessoas por atividades ou por, eventualmente, coisas que elas fizeram. Uma das coisas que eu gosto muito, e se vocês quiserem pesquisar depois, são os Kudo Cards. Os Kudo Cards são ferramentas muito legais para você premiar ou reconhecer alguém, né? E você não precisa reconhecer as pessoas simplesmente porque elas fizeram algo. Simplesmente fazer, né? Isso é uma forma de gamificar. Existe uma metodologia chamada Management 3.0, que quem quiser também conhecer pode entrar em contato comigo, a gente dá uma ajuda aí para entender um pouco mais, que também trabalha com gamificação, agilidade e outros aspectos bastante interessantes. Então, no final do dia, nós temos o quê? Nós temos um conjunto de ferramentas que potencializam o seu plano de compliance para que as pessoas realmente possam entender o que é compliance, e não simplesmente a letra da lei, né, que a gente falava no começo. Mais do que isso, é o compliance na veia. Perfeito. Jana? Vou ser bem breve, porque vocês já falaram as coisas mais legais. Eu concordo, eu acho que é isso. A gente tem que trazer para o real, a gente tem que trazer para a habilidade, como eu falei. Assim, a gente é até bombardeado de informação o tempo inteiro, mas é o que a gente pratica que se torna habilidade. É o que a gente, né, torna aquilo como hábito, transforma em hábito, que fica incorporado. E eu acho que para a gente falar em sustentabilidade de compliance, né, de um programa de compliance, para eu efetivamente ter um ganho para minha empresa, para minha corporação, eu preciso que aquilo fique para o futuro, que aquilo só, né, tenha uma linha de continuidade. E para trabalhar com isso não tem outra forma, né? É você realmente incorporar. E é legal, acaba sendo um ambiente muito mais saudável, como bem as meninas falaram, a Anne e a Gladys, você lida muito mais com o tempo de cada um, você lida muito mais. A Anne falou assim, eu posso fazer muito da forma com que eu conseguir me organizar, da forma que for mais confortável para mim naquele contexto. Eu já sou mega acelerada, assim, eu vou querer fazer tudo num final de semana só, porque eu sou competitiva e acelerada. Então eu acho ótimo também, porque eu morro de preguiça quando a coisa demora demais. Então eu acho que é isso, é lidar com a diversidade. A gente coloca a diversidade também nas nossas ferramentas, né? Então a diversidade, ela tem que ser intencional. Lidar com muitas pessoas de formações diferentes é muito isso. Essa também é uma forma intencional e ativa de você lidar com a diversidade, né? Sem eu estar aqui só no discurso. Então você traz para a tomada de decisão, você traz para o hábito, você traz para o que é real, como a Gladys falou. Chega de letra da lei, né? Isso aí está no Google, a informação está no Google e ninguém vai ganhar do Google em termos de informação.
o que a gente pode é ajudar você a incorporar isso, mas de resto tá lá, né? Então, acho que teve uma época que tinha gente que chegava, eu quero só o código de conduta, e você, vai funcionar. Então, acho que agora a gente já tá em outra evolução, né, desse debate. E agora a gente quer trazer para o real, a gente quer tornar fácil, a gente quer tornar simples, a gente quer mostrar que é possível, que existem ferramentas, e eu acho que esse é o ponto de amadurecimento nosso enquanto profissional. Eu acho que isso me alegra muito quando eu chego realmente num cliente, enfim, numa empresa, e que eu vejo isso, que o ambiente é legal, que as pessoas estão felizes. Poxa, quem não gosta de ser reconhecido? Quem não gosta de receber né, a tua medalha? Quem não gosta de receber no final do seu esforço aquele seu reconhecimento? Poxa, é muito bom isso. Então, é algo que me entusiasma. E que eu fico sempre assim reforçando a importância. Então, gente, é isso. Obrigada mais uma vez. Adorei. Que honra ter uma mesa só de mulheres. No meu escritório nós somos 3 sócias mulheres. A gente tem isso na veia, assim. A Anne conhece minha sócia, a Natália, que inclusive é atualmente, né, a coordenadora do CWC aqui. Então, assim, é algo que eu acredito demais. A gente vive esse ambiente de sororidade diariamente e dá muito certo. Tenho a dizer que dá muito certo. Ai, demais. Bom, gente, o papo tá muito gostoso, mas a gente precisa encerrar que nós vamos ter o próximo painel. Meninas, muito obrigada, é um prazer. Depois vamos fazer um café virtual aí entre nós, viu? Vamos sim. Eu crio até um ambiente virtual, viu? Boa. Só para constar, a Mariana Soifer mandou uma mensagem aqui falando que ela também sempre usa a situação do guarda de trânsito, gente. Nossa, eu adorei o da Fórmula 1, quero certeza, porque eu sou apaixonada por Fórmula 1. Certeza eu vou usar o seu eu até vou trazer isso, porque o meu marido corre aí de... Sério? Corre um vídeo para vocês. Corredor, então eu já vou até dizer, olha, o compliance a gente já tem que se inspirar aí nesse pessoal do boxe. Já faz um vídeo que é para parecer mais real, ele faz um vídeo, é verdade. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Até mais. Isa, com você novamente.